Primeira Reis, capítulo 21. E sucedeu, depois destas coisas, que Nabote, o jezreelita, tinha uma vinha, a qual estava em Jezreel, junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria. E Acabe falou a Nabote, dizendo: Dá-me a tua vinha, para que eu possa tê-la como horta de ervas, porque ela está perto da minha casa, e te darei por ela uma vinha melhor, ou, se te parecer bom, dar-te-ei o seu valor em dinheiro. E Nabote disse a Acabe: O Senhor me proíba de te dar a herança dos meus pais. E Acabe chegou à sua casa revoltado e aborrecido por causa da palavra que Nabote, o jezreelita, lhe havia falado, porquanto ele tinha dito: Não te darei a herança dos meus pais. E ele se deitou na sua cama, e virou a sua face, e não quis comer pão algum. Todavia, Jezabel, a sua esposa, veio até ele e lhe disse: Por que o teu espírito está tão triste, a ponto de não comeres mais pão algum? E ele lhe disse: Porque eu falei com Nabote, o jezreelita, e disse a ele: Dá-me a tua vinha em troca de dinheiro, ou, ainda, se te aprouver, eu te darei uma outra vinha por ela. E ele respondeu: Não te darei a minha vinha. E Jezabel, a sua esposa, disse a ele: Tu governas agora o reino de Israel? Levanta-te, e come pão, e deixa o teu coração ficar contente. Eu te darei a vinha de Nabote, o jezreelita. Assim, ela escreveu cartas em nome de Acabe, e a selou com o selo dele, e enviou as cartas para os anciãos e para os nobres que estavam na sua cidade, habitando com Nabote. E ela escreveu nas cartas, dizendo: Proclamai um jejum, e ponde Nabote no alto, no meio do povo. E ponde 2 homens, filhos de Belial, diante dele, para dar testemunho contra ele, dizendo: Tu blasfemaste contra Deus e contra o rei. E, depois, carregai-o para fora e apedrejai-o, para que morra. E os homens da sua cidade, a saber, os anciãos e os nobres que eram habitantes da sua cidade, fizeram segundo Jezabel lhes mandou, e segundo estava escrito nas cartas que ela lhes havia enviado. E proclamaram um jejum, e puseram Nabote no alto no meio do povo. E ali chegaram 2 homens, filhos de Belial, e se assentaram diante dele. E os homens de Belial testemunharam contra ele, justamente contra Nabote, na presença do povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. Eles, então, carregaram-no para fora da cidade e o apedrejaram com pedras, de modo que morreu. Então, eles mandaram dizer a Jezabel: Nabote está apedrejado e está morto. E sucedeu, quando Jezabel ouviu que Nabote fora apedrejado e estava morto, que Jezabel disse a Acabe: Levanta-te, toma posse da vinha de Nabote, o jezreelita, a qual ele se recusou a te dar em troca de dinheiro, porque Nabote não está vivo, mas morto. E sucedeu, quando Acabe ouviu que Nabote estava morto, que Acabe se levantou para descer até a vinha de Nabote, o jezreelita, para dela tomar posse. E a palavra do Senhor veio a Elias, o tisbita, dizendo: Levanta-te, desce para te encontrares com Acabe, o rei de Israel, o qual está em Samaria. Eis que ele está na vinha de Nabote, aonde desceu para tomar posse. E tu lhe falarás, dizendo: Assim diz o Senhor: Mataste e também tomaste posse? E tu falarás a ele, dizendo: Assim diz o Senhor: No lugar onde os cães lambiam o sangue de Nabote, os cães lamberão o teu próprio sangue. E Acabe disse a Elias: Encontraste-me, ó meu inimigo? E ele respondeu: Eu te encontrei, porque tu te vendeste para executar o mal à vista do Senhor. Eis que trarei mal sobre ti, e retirarei a tua posteridade, e cortarei de Acabe aquele que mija contra a parede, e aquele que está escravo e livre em Israel. E farei da tua casa como a casa de Jeroboão, o filho de Nebate, e como a casa de Baasa, o filho de Aías, pela provocação com a qual tu tens me provocado a ira, e feito Israel pecar. E de Jezabel também falou o Senhor, dizendo: Os cães devorarão Jezabel junto à muralha de Jezeel. Aquele que morrer dos de Acabe na cidade, os cães comerão, e aquele que morrer no campo, as aves do céu comerão. Não houve, porém, ninguém semelhante a Acabe, que se vendeu para executar impiedade à vista do Senhor, a quem Jezabel, a sua esposa, o incitava. E ele agiu mui abominavelmente ao seguir ídolos, segundo todas as coisas que fizeram os amorreus, aos quais o Senhor expulsou de diante dos filhos de Israel. E sucedeu, quando Acabe ouviu aquelas palavras, que ele rasgou as suas vestes, e pôs pano de saco sobre a sua carne, e jejuou, e se deitou em panos de saco, e seguiu brandamente. E a palavra do Senhor veio a Elias, o tisbita, dizendo:
Vês tu como Acabe se humilha diante de mim? Como ele se humilha diante de mim, não trarei o mal nos seus dias, mas nos dias dos seus filhos trarei o mal sobre a sua casa.